Na questão 4 nós temos aqui o valor da expressão. Ele dá toda aqui uma expressão, né? Ou seja, pede para a gente calcular o valor dessa expressão. Tá? Então aqui mais uma vez a gente tem a questão da ordem de prioridade, né? Da ordem dos operadores matemáticos, né? Mas aqui a gente encontra também mais um fator, né? Que é o que? Aqui nós temos parênteses, temos os colchetes e temos as chaves, né? Então como é que a gente vai fazer para resolver isso? Também é uma ordem de resolução, né? A gente começa sempre pelos parênteses, né? Então fazendo tudo aquilo que está dentro dos parênteses. Em seguida, a gente resolve o que está dentro dos colchetes, tá? E por último, a gente resolve o que está dentro das chaves, né? Então esses aqui são a representação desses elementos, né? Então parênteses, colchetes e chaves, né? Então sempre a gente vai resolver de dentro para fora. Por isso que eles estão nessa ordem, né? Primeiro em parênteses, depois em colchetes e depois em chaves, tá? Então vocês veem que a chave aqui está ao lado mais externo de toda a equação. Então a gente vai seguir primeiro, né, levando em consideração esses elementos e depois considerando a ordem dos operadores matemáticos, tá? Então vamos lá. Essa daqui é a ordem, né, como eu falei, de dentro para fora, parênteses, colchetes e chaves. Então vamos lá. Primeira coisa aqui. Então a gente vai começar pelos parênteses. O que está entre parênteses aqui? A gente tem o 4 menos 2. Então vamos fazer 4 menos 2 é 2. Então a gente faz aqui um 4 menos 2 é 2. Depois o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os expoentes. Então a gente já fez os parênteses, agora a gente vai fazer os expoentes. De expoentes a gente tem 1 mais 3, né? Então 1 mais 3 é igual a 4. Então a gente fez aqui essa próxima operação, né? 1 mais 3, 4. Então a gente tem 2 elevado à quarta potência, tá certo? Bom, feito isso, a gente vai continuar aqui na resolução desse, né? Para quê? Para sumir esse parênteses. Então, quando a gente faz 2 elevado à quarta potência, a gente vai sumir com esse parênteses, né? Então, fazendo isso, a gente vai ter 16, né? Ou seja, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, como a gente já terminou essa operação aqui, o parênteses some. Então, vai ficar 4 menos 16. E todo o resto eu vim copiando, né? Vim só aqui reescrevendo essa equação, tá? Agora, continuando, o que a gente tem aqui? A gente já fez aqui o parênteses, agora a gente vai para os colchetes, né? O que está dentro dos colchetes a gente já pode fazer. Então, 4 menos 16 dá menos 12, né? Menos 12. Fazendo isso, aí agora a gente tem que esse colchete aqui, para assumir, a gente tem que fazer a operação de 2 vezes 12, né? Aqui é o chuveirinho, ou seja, multiplicação do que está fora pelo que está dentro. A gente vai ter 2 vezes menos 12 é igual a menos 24, tá? E por que eu estou fazendo isso aqui separado? Porque vejam que aqui a gente tem a operação de divisão, né? A gente tem a operação de divisão, a gente tem todo este termo aqui e tem todo esse termo, né? A gente pode chamar aí de termo 1, termo 2. E vocês veem que isoladamente, fora dessas chaves aqui, a gente tem o 1. Então, esse 1 é o elemento 3, tá? Porque ele não pode ser feito isolado, por exemplo, faz essas operações e depois já soma com 1. Não pode, porque ele está fora das chaves aqui, né? Então, primeiro a gente resolve o que está de dentro para fora, né? E depois a gente soma com o 1. Então, aqui a gente tem o primeiro termo e o segundo termo. A gente veio resolvendo aqui o que está no primeiro termo, porque na divisão, lembra, o primeiro termo está aqui em cima e o segundo termo está aqui embaixo, né? Então a gente resolve tudo que está em cima, depois tudo que está embaixo, né? E é isso que a gente está fazendo. Então a gente veio resolvendo aqui o primeiro termo até chegar aqui. Chegou aqui, a gente resolveu, né? A gente acabou, eliminou esse primeiro termo, a gente viu que todo este primeiro termo aqui, toda essa expressão, o valor dela é menos 24. Tá? Fazendo isso, agora a gente vai para o segundo termo, né? Que é 2 mais raiz de 1 mais 3, que é o segundo termo, né? Depois esse aqui é o terceiro. Então, continuando, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, vamos começar aqui pela raiz, né? E aí você fala, mas por que pela raiz? Bom, lembra-se que
a gente tinha essa ordem de prioridade aqui, parênteses e expoentes. Bom, a gente tem que lembrar que a raiz quadrada, ela é um expoente também. Por quê? Uma raiz quadrada, vamos lembrar aqui das aulinhas da semana passada, a raiz quadrada ela é um expoente. O expoente dela é meio, né? Então, 1 mais 3, que é 4, né? Seria a mesma coisa de raiz quadrada de 4 ou 4 elevado a meio, tá? Então, isso daqui, né? Que isso aqui no caso é 4, 1 mais 3 é 4, né? É a mesma coisa que 4 elevado a meio, né? Isso aqui é exatamente a raiz quadrada de 4, tá? Então, como a gente começa pelos expoentes, a gente resolve isso aqui primeiro, né? 1 mais 3, 4. Então, a gente vai ter aqui 1 mais 3, 4. Continuando resolvendo este termo, a gente vai ter 2 mais raiz de 4. Só que raiz de 4 é 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, a gente vai ter 2 mais 2, né? Esse 4 aqui, raiz de 4 é 2. Agora a gente soma, e somando esse a gente vai eliminar esse, a gente vai ter resolvido esse segundo termo, né? Então a gente vai ter menos 24 mais 4, tá? Então a gente, com esse daqui a gente eliminou o primeiro termo, esse o segundo termo, e esse aqui é o terceiro termo que a gente vai arrastando ele lá de cima até chegar aqui, né? Então menos 24 dividido por 4 dá menos 6, né? E agora a gente soma, as chaves aqui saem, né? E a gente soma com 1. Então, menos 6 mais 1 é igual a menos 5. Tá certo? Então, essa é a resposta da atividade da questão número 4. Tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. E vamos agora para a questão número 5. Até mais.